A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jó, 42, verso de número 4, que diz assim: Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jó estava disposto a ouvir as ordens de Deus, a ouvir o que Deus tinha para falar com ele, a aprender de Deus mais e mais, porque ele entendia que ele não sabia nada, ele entendia que a sabedoria dele era falha, era humana. Diante da apresentação de Deus para com Jó, Jó passou a se arrepender e Jó disse: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava compreendendo que ele não sabia de nada. Jó sabia que sem Deus ele não poderia nada. Jó disse no verso de número 2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava dizendo: tudo está no teu controle. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero aprender do Senhor. Mesmo com tantas lutas, irmãos, mesmo com tantas adversidades que Jó enfrentou, ele estava abrindo seu coração para Deus e dizendo: eu não sei de nada, eu quero que o Senhor me ensine, eu continuo te adorando, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Deus está dizendo para você através dessa palavra: minha filha, não deixe que as lutas e as adversidades tragam questionamentos ao seu coração, a ponto de você duvidar do que Deus tem contigo, a ponto de você começar a questionar ou até mesmo a desacreditar das palavras que Deus lançou na sua vida. Mesmo diante das dificuldades que Jó enfrentou, mesmo diante das perdas, Jó não deixou de crer em Deus, Jó não deixou de crer no Senhor. Você pode ter perdido muitas coisas na sua vida, mas o Senhor está dizendo para você: você não perdeu a sua fé. Se você tivesse perdido a sua fé, você não estaria mais aqui, porque Deus é quem te sustenta. Você pode estar passando por grandes dificuldades, mas não abra mão daquilo que o Senhor tem para contigo. Comece a dizer: Senhor, eu quero ouvir do Senhor, me ensine. O que essa dificuldade tem para me ensinar? O que esse problema tem para me ensinar? O que o Senhor tem para me mostrar diante dessa adversidade que eu estou enfrentando? Jó estava aberto a aprender. Jó estava aberto ao ouvir de Deus aquilo que Deus tinha para ele. Que possamos estar abertos a ouvir do Senhor aquilo que ele tem para nos dizer, porque Deus muitas vezes nos leva para passear num vale ou num deserto, para a gente assim poder aprender mais e mais dele, para ver mudanças na nossa vida. Declare comigo: eu estou pronto, eu estou pronta para ouvir a voz de Deus e o que ele tem para me falar. Eu estou pronta, eu estou pronto para ouvir a voz de Deus e o que ele tem para me falar. Deus tem algumas coisas para te revelar diante dessas situações. Você perdeu muita coisa, você passou por muitas adversidades, não é verdade? Porque olhando aqui para Jó, irmãos, para o livro de Jó, nós vamos perceber que todas as áreas da vida de Jó foram tocadas. Jó perdeu tudo que possuía, perdeu servos, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde. Os amigos se levantaram dizendo que ele havia feito alguma coisa muito grave para estar passando pelo que ele estava passando, ou seja, os amigos começaram a julgar a Jó. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Nem ela mais estava entendendo nada do que eles estavam vivendo. Imagine, ele foi incompreendido por todos que estavam ao seu redor, mas mesmo assim ele não deixou de crer em Deus. E agora Jó estava com o coração humilde, dizendo para o Senhor: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aí ele diz mais: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ou seja, Jó estava pronto para ouvir o que Deus tinha para falar. Jó estava pronto para aprender o que Deus tinha para ensinar ele. E detalhe, Deus ainda não havia restaurado a vida de Jó aqui. Jó não estava falando dessa forma porque Deus já havia restituído tudo na vida dele, não. Deus só havia se apresentado para Jó e havia mostrado para ele o quão ignorante ele era. Porque nós, irmãos, diante de Deus somos nada. Muitas vezes nós pensamos: eu sou justo, eu sou íntegro, eu ando na presença de Deus e Deus, Deus, ele é perfeito, ele é bom. E nada do que a gente faça vai pagar a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Não cabe a nós querer entender ou até mesmo querer amaldiçoar.
ao nosso dia do nascimento, como Jó fez, né? Jó começou a amaldiçoar o dia do nascimento, Jó começou a falar palavras duras contra ele mesmo, mas você vai observar que ele não blasfemou contra Deus. Mas Jó não estava entendendo o que ele estava passando, e tem pessoas que entraram aqui, que não estão entendendo o que você está passando, porém Deus está dizendo adore. Adore, esse é o segredo, adorar no meio da luta, adorar no meio da adversidade, no meio da dor. Jó começou a adorar. Jó começou a confessar a Deus que ele queria ouvir de Deus o que tinha para ser mudado na vida dele, que ele estava pronto e apto e aberto à mudança, que o que você está passando possa te fazer estar aberto, riai, chai de rasto, a mudança que Deus tem para você. Porque tem pessoas, irmãos, que passam no deserto, passam no vale, passam em tantas coisas na vida, mas não aprende. E Deus está dizendo, eu não te levei em situações para você não aprender, para você aprender. É para você se posicionar como alguém que está tirando alguma lição dessa situação que você está passando. Não é para você ser mais um no deserto ou ser mais um deserto na sua vida, mas é para você aprender com ele. Tudo que Jó enfrentou, o próprio Jó vai relatar que fez ele conhecer Deus mais de perto. Ele diz aqui, no verso de número 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O próprio Jó vai relatar isso. Antes eu só ouvia falar no Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam. Deus quer fazer os teus olhos contemplar Ele. Mas você precisa se posicionar no meio dessa situação opressora que você está vivendo, dessa adversidade que você está passando, como uma pessoa que verdadeiramente sabe o Deus que serve. E que você, independente, adora Ele. Adora Ele em meio às adversidades, em meio à bonança, em meio à escassez, em meio à fartura. Você não tem que estar condicionado àquilo que você está vivendo e somente adorar quando as coisas estiverem bem. Mas você tem que estar apto a aprender. Jó estava dizendo aqui, tu me ensinarás, ou seja, eu quero aprender com o Senhor. Você está aberto, meu filho? Você está aberta, minha filha, a aprender com Deus? Porque toda essa dificuldade está te ensinando. É para você amadurecer. Tem pessoas que dizem assim, mas é porque crente mora no deserto. Não, crente não mora no deserto, crente não mora no vale. Só mora no deserto e no vale quem não aprende quando passa pelas adversidades. Quando você passa por um deserto, você só é reprovado se você não fizer as coisas corretas. Assim como você faz uma prova na escola. Você só recebe a aprovação quando você aprende o assunto e você aprendeu aquilo que você realmente estudou, aí você faz a prova e você é aprovado. E o Senhor quer te ensinar com alguns desertos, com alguns vales. Jó estava dizendo, eu estou aqui apto e pronto para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Depois que Jó começa a confessar isso, você vai observar que Deus começa a organizar a vida de Jó. Deus começa a colocar tudo no lugar. Mas enquanto Jó não confessa, enquanto Jó não fala para Deus que Deus, independente de qualquer coisa que ele havia passado, de qualquer coisa que ele havia sofrido, ele continuava sendo Deus. Quando ele confessa isso, irmãos, aí ele vê a mudança na vida dele. Mas enquanto ele não confessa, e ele fica pelos cantos amaldiçoando o dia do seu nascimento, e dizendo para que eu nasci, praguejando a sua própria vida, Deus não se levanta por ele. Mas Deus se levanta pela causa de Jó depois que Jó confessa, depois que Jó fala, depois que Jó diz para Deus onde é que está o seu problema, que ele precisava, independente, continuar adorando a Deus. E você tem que entender isso. Deus é perfeito, nós precisamos entender. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é grande. E Ele nos ensina diante de algumas situações contrárias que a gente passa. Muitas delas nós não queríamos passar, porém nós enfrentamos para aprender com elas. E não para sermos reprovados e fazer provas mais difíceis. Porque tem gente que está rodando em círculos no deserto, porque não se posicionou para dizer-me sim o que é. Deus, por que eu estou sendo reprovada tantas vezes nessa área? O que é que está acontecendo? Por que eu estou passando pela mesma prova novamente? Tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar. O que é que o Senhor quer me ensinar? Faça como Jó. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu vou perguntar e o Senhor vai me ensinar. Eu estou aqui aberto. Eu estou aqui aberta a aprender o que essa prova quer me ensinar. Quando Jó, ele abre o seu coração. Quando Jó, ele começa a dizer para o Senhor, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, eu sou dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor. Quando ele começa a dizer, tudo pode, o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser impedidos.
A vontade é do Senhor, é tudo do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Quando Jó começa a confessar e começa a dizer o quanto Deus é grande e é poderoso naquela situação que ele está enfrentando, automaticamente Deus começa a organizar a vida de Jó. E Deus trouxe pessoas aqui para te falar: eu quero organizar a sua vida. Mas me pergunte aonde eu quero te ensinar durante essa prova toda. O que é que eu quero te ensinar? Aonde eu quero que você e onde eu quero que você mude. Onde eu quero que você seja transformado. Porque tem gente aqui que está passando pelo deserto, está passando pelo vale, porque Deus quer te ensinar algumas coisas. Deus quer te fazer aprender algumas coisas. Nada que você está passando é em vão. Nada do que Jó passou foi em vão. O próprio Jó relata que ele conhecia o Senhor antes de ouvir falar. Agora os olhos dele viam o Senhor diferente, irmãos. Ouvir de ver, não é verdade? Quando você escuta falar de alguém, você não conhece, mas quando os seus olhos veem, é diferente. E agora Jó estava dizendo: eu conheço de perto porque os meus olhos estão vendo. Só consigo ver, irmãos, o que está diante dos meus olhos. E Jó estava dizendo: Deus agora, com as manifestações do poder dele, está diante dos meus olhos. Agora eu tenho certeza da minha fé. Eu tenho mais convicção, porque agora eu não acredito no que eu vi falar. Agora eu acredito no que eu vejo. Porque os meus olhos podem contemplar ao Senhor. Os teus olhos vão poder contemplar a Deus e você vai poder ver Deus agindo. E você vai poder ver Deus trabalhando. E você vai poder ver Deus operando milagre. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor poderia fazer esse milagre na minha vida. Só o Senhor poderia mudar essa área da minha história. Eu tenho muito a aprender com o Senhor ainda. Era isso que Jó estava dizendo. O Senhor me ensina e eu aprendo. Você vai observar aqui, aleluia, no verso de número 6, Jó dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino, eu me arrependo. Eu estou aqui diante do Senhor, porque tu pode tudo. Nada do que eu passei me dá direito a questionar porque o Senhor me formou, porque o Senhor me criou, ou até mesmo porque o Senhor permitiu algumas coisas. O Senhor é Deus. Era isso que Jó estava fazendo, reconhecendo o quanto o Senhor é poderoso. Irmãos, foi automático. Foi Jó confessar isso aqui para Deus, do verso de número 1 ao verso de número 6. No verso de número 7, o Senhor já se levanta e já vai tratar com os amigos de Jó, para que eles fossem até Jó, para que Jó orasse por eles. O Senhor já começa aí. O Senhor já começa justificando a Jó diante dos seus amigos. Depois, o Senhor começa a restaurar tudo em dobro do que Jó antes possuía. Mas Deus só se levanta por Jó depois que Jó resolve se levantar e confessar e dizer que ele era dependente de Deus e que independente ele adorava a Deus. E tem pessoas aqui que Deus permitiu alguns processos na sua vida porque Ele quer te ensinar a você realmente se posicionar da forma que Ele quer. Não seja mais reprovada nesse deserto, mas seja aprovado e aprovada. Pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar, porque Ele quer tirar você dessa situação e Ele quer te dar uma glória da segunda casa. Ele quer te dar uma porção dobrada. Deus deu para Jó tudo em dobro do que ele antes possuía, mas o Senhor só vai te entregar uma porção dobrada. O Senhor só vai te entregar bênçãos quando você aprender que Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas. Quando você aprender o que Ele quer te ensinar nesse processo, você vai ver que daqui a pouco as bênçãos vão vir para a palma da sua mão e esse deserto vai findar na sua vida. Esteja apto, esteja aberto, esteja sensível para aprender mais de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você que quer aceitar Jesus, também coloque aqui nos comentários: sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar, coloque: sim, eu me reconcilio com Jesus, que nós vamos estar orando por você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer por tudo. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra. Nos ensina, Pai. Nos ensina, meu Deus, a sermos dependentes de Ti e a entendermos que o Senhor é que é o Deus e nós somos os servos. Muitas vezes nós queremos nos portar como Deus, Pai. Nós queremos portar como o Senhor, meu Pai. Nós queremos questionar, nós queremos duvidar, nós queremos murmurar, mas nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda na nossa incredulidade, na nossa falta de fé. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a confessar como Jó confessou. Jó confessou
confessou e o Senhor restituiu, o Senhor restaurou na vida dele. E eu creio, Pai, que tudo que a gente confessar, eu creio que quando a gente der assim, meu Deus, a legalidade para o Senhor trabalhar em áreas que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, nós vamos ver mudança. Ah, Pai, tem primazia, Senhor, de trabalhar na nossa vida em áreas que o Senhor sabe que nós precisamos mudar, porque o Senhor quer nos dar novas experiências, mas nós precisamos estar abertos e sensíveis para aprendermos mais do Senhor durante o processo que estamos enfrentando, porque o processo não é para nos matar, nem é para nos envergonhar, mas é para nos fazer aprendermos mais de Ti. Pai, obrigada, Pai, por essa palavra. Nos tira, Pai, desse processo melhor do que a gente era. Nos ensina a sermos melhor mais e mais. Pai, vai curando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, vai desfazendo todo o mal, todo o laço, toda a seta, todo o dardo inflamado, toda a retaliação, toda a maldição hereditária, tudo que não provém de Ti, Pai, que toda maldição sem causa, meu Deus, venha ser repreendida, venha ser desfeita e anulada contra a nossa vida. Que nenhum encantamento, nenhuma obra contrária, Pai, venha ter êxito contra nós, mas que seja anulada no nome de Jesus. Eu creio num Deus que desfaz todo o mal e que transforma maldição em bênção. Pai, eu te peço, então, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreva o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a Ti. Continue conosco, meu Senhor. Nós cremos na nossa vitória e nós cremos, meu Senhor, que após esse processo nós vamos aprender e o Senhor vai nos aprovar. Porque o Senhor não nos levou em processos e adversidades pra gente sair da mesma forma, mas é pra gente aprender. Nos ajuda, nos ensina, tens, Pai, primazia pra nos ensinar, pra nos ajudar, assim como o Senhor assim ajudou a Jó e ensinou a ele. Nos ensina também, Pai. Assim eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Declare comigo: Deus não me levou nesse processo para morrer. Ele quer me dar um grande aprendizado. Deus não me levou nesse processo para morrer. Ele quer me dar um grande aprendizado. Deus quer te ensinar muita coisa. Esteja aberto e sensível para aprender, porque depois que Jó abriu seu coração e resolveu aprender com aquela situação, Deus mudou a história dele. Quando Jó confessa, Deus restaura. Comece a partir de hoje a dizer para Deus que sozinho e sozinha você não consegue. Deus vai começar a restaurar na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.